Olá, meus queridos amigos. Cada dia que passa, a euforia da Europa entrar na guerra está aumentando. Agora, a Associação de Reservistas soa o alarme. A Alemanha precisa de 1 milhão de reservistas em caso de emergência. E, se alguém quiser, lê o artigo que eu vou apresentar para vocês. Aqui eu tenho, porque sempre de novo vocês perguntam, Caio, de onde você tem essas informações? Eu não acho, eu não vejo. Bom, depende onde vocês procuram, né? Não é qualquer fonte que passa essas notícias. Nós temos que ter fontes especiais, né? Por isso, o Caio muitas vezes fala coisas que talvez daqui a pouco, em 2, 3, 4 dias, você vai encontrar também nas mídias comuns, mas nem sempre. Pois, e agora então, a Associação dos Reservistas soa o alarme, gente. Nós estamos sendo preparados para o grande final. Mais do que isso a gente não pode dizer. Se a gente escuta essas notícias todos os dias, tá? Parece que a hora do grande estouro está perto. Inacreditável o que se passa aqui. A situação de segurança na Europa está se deteriorando drasticamente. Nesse contexto, o presidente da Associação de Reservistas, Patrick Sensburg, está pedindo um aumento maciço nas forças de defesa alemãs. Sua exigência é clara. A Alemanha precisa urgentemente de 1 milhão de reservistas para poder sobreviver em uma emergência. Quando eu li isso, eu pensei, eles estão pensando no quê? A guerra hoje em dia acontece através de ataques de drones. Ninguém mais vai lá com a arma na mão enfrentando outro. Isso é loucura, gente. Os números apresentados por Sensburg são alarmantes. Segundo cálculos da OTAN, gente, escutam só, que absurdo que são essas pessoas que estão na liderança militar hoje em dia. No caso de um conflito no flanco oriental, estima-se que até 5.000 soldados morreriam todos os dias. Todos esses cálculos já existem, gente. E por isso, nós precisamos de 1 milhão de reservistas, gente, para ter pessoas vivas o suficientes para dar de brinde. Inacreditável. Uma perspectiva chocante que mostra claramente o quão importante seria ter pessoal adequado para as Forças Armadas. Sem reservistas adequados, a frente entraria em colapso em muito pouco tempo. Alerta o presidente da associação com urgência. Eu espero que ele tenha filho, ou filhos, melhor, plural, né? E que ele é o primeiro que manda os filhos lá pro confronto, né? Isso é o meu, tanto os políticos também, né, que sempre falam em guerra e nada de tentação de juntar e esclarecer as coisas e achar um meio de se entender. Não, gente, eu espero que esses nossos políticos que tenham filhos, né, que mandam os filhos primeiro, sim, que sejam os primeiros que são mandados para lá, né? Isso eu espero, né? O meu desejo. Aí a gente vai ver se essas exigências ainda vão continuar. Aliás, de todos os lados, né? Não vamos esquecer isso. Sem reservistas adequados, vou repetir, a frente entraria em colapso em muito pouco tempo. Alerta o presidente da associação com urgência. Sensburg é particularmente crítico em relação aos planos atuais do ministro da Defesa, Boris Pistorius. Ele descreve o plano de convocar apenas 5.000 voluntários para o serviço militar no primeiro ano como ilusório. A escassez de pessoal é o maior problema do exército alemão, mas os políticos continuam a fechar os olhos à realidade. Segundo o presidente da associação, a Alemanha precisaria de
300 a 350 mil soldados ativos para uma defesa nacional eficaz. O número de reservistas teria que ser cerca de 3 vezes maior, quer dizer, 1 milhão de reservistas. A situação atual, no entanto, é catastrófica. Muito pouco pessoal, pouca munição, né? Nenhuma dissuasão confiável. Se o novo governo não agir rapidamente, colocará em risco a segurança desse país, alerta Sensburg. Eu me pergunto, de onde, de repente, vem essa exigência de se preparar para a guerra? De onde vem sempre de novo a data de até 2027 a China está pronto para invadir o Taiwan, até 2029 a Rússia está pronto para entrar em conflito com países da OTAN. Gente, OTAN, se eu não me engano, hoje em dia conta com 32 países, tá? A Rússia, se eu não me engano, eles têm 170, 160 milhões de habitantes. Só que na Europa nós temos 450 milhões. Veja bem, os Estados Unidos, mais com 300 milhões. Já são 750 milhões. Aí tem o Canadá, tem o Japão também, 120 milhões. E a Rússia vai atacar a OTAN, que no caso de ser atacado, começa o artigo 5, que quer dizer que todos eles vão reagir junto. A Rússia vai pensar em atacar um país da OTAN, gente. Onde é esse pensamento? De onde sai esse pensamento? Essa alerta? Não consigo bem entender, né? Isso é simplesmente um cálculo, né? O poder aquisitivo de todos os estados da OTAN, comparando com a Rússia, no caso de produzir armas, etc., etc., não faz sentido, né? A não ser se for ataque com mísseis, aqueles mísseis hipersônicos, né, que acaba dentro de pouco instante. E aí eu me pergunto, por que o russo ainda ia esperar tanto tempo? Já que todos os países ocidentais estão em alerta, a União Europeia quer juntar 800 bilhões de euros até 2030 para investir no rearmamento. Se o russo quisesse, por que ele vai esperar tanto tempo? Claro, ele vai ter que produzir armamento, tudo bem, mas será possível, gente? Fica difícil. Bom, eu estou curioso para ver o que vocês pensam, o que vocês acham dessa nova alerta, né? De precisamos 1 milhão de reservistas, né? A pressão do tempo é enorme. Especialistas alertam sobre possível agressão russa contra território da OTAN nos próximos anos. A gente só escuta isso, né? E, infelizmente, nós temos que dizer, informações da Rússia, tá? De rádio, de TV, são proibidos aqui na União Europeia. Com a argumentação que a Rússia traz desinformação. Por isso é proibido. Mas para a gente que questiona tudo, e já que nós estamos vivendo uma democracia, eu acredito que deveria ser para cada um acessível. Acessível? Acessível não. Acessível é financeiramente, né? Vocês me entendem. Né? Para depois criar sua própria opinião. Senão a gente só escuta o lado daqui. A gente não escuta nada da Rússia.
Isso eu particularmente acho questionável, né? Aliás, o outro lado provavelmente faz a mesma coisa. Também acho questionável. Especialistas, vou repetir, alertam sobre possível agressão russa contra o território da OTAN nos próximos anos. A crescente relutância dos Estados Unidos está forçando os Estados europeus a expandir maciçamente suas próprias capacidades de defesa. Desse tipo, aumentando, investindo no rearmamento. Daqui a pouco talvez pode se pensar, bom, a gente fez isso tudo para se defender. Mas, de repente, ele vai atacar. Não é melhor a gente dar o primeiro tiro? Ó, tá entendendo? Forte abraço, pensa um pouco nisso. Espero os seus comentários. Mão no coração, sempre presente aqui no canal. Acredito você, desejo que vocês também votem. Agradeço por todo esse essa enorme credibilidade que vocês dão pra gente. Agradeço do fundo do coração e espero revê-los aqui no canal. Até breve.